segunda parte do nosso mini treinamento, é onde eu falo da gestão cristã e coloco uma pergunta: é dinâmica? Sim, o cristianismo, ele é dinâmico, ele é um processo. Você nasce de novo, é como se fosse um nenê, que depois tem um processo de crescimento. A vida espiritual também. Você vivifica o seu espírito, que nasce da barriga da mamãe mortificado, delitos e pecados, é um problema da raça humana, por causa do Éden, lá de Adão e Eva. Com a vida de Cristo é possível nascer nele, viver nele, e ele viver em nós. Isso que é a vida espiritual. E aí você é um cristão verdadeiro, se nascer espiritualmente. E a dinâmica, como é, repito, com o nenê, que vai vivendo e vai se desenvolvendo, né? E a partir daí que, então, há muito tempo nós começamos a falar em manual administrativo, é o nome que está na playlist, manual administrativo. Quando eu falo sistema Dynamis, é o sistema de como a gente vê a parte de remuneração, né? A gente tem críticas severas com pagamento por hora. Então, quando nós precisamos, para alguma questão contábil, pagar por hora, a gente sempre orienta e dá condição do interessado ter uma visão do ganho por produto. Bom, a gente vem dizendo do sistema operacional da Dynamis, né? E hoje eu foco no CQP, no controle de qualidade de produto, essa é a minha função, e numa visão holística, né, e celestial, né? Quando eu falo controle de qualidade de produto, como cristão verdadeiro não tem jeito de não ter uma gestão cristã de tudo, né? Então, nós temos, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala no dia a dia é da carteira, para sensibilizar as pessoas que nós temos na carteira como carteira de dinheiro, os dinheiros, os dinheiros não, o dinheiro disponível para fazer os investimentos, para pagar os parceiros que ajudam a gente a atender a necessidade do cliente. E isso, quando tem uma proposta e entra na carteira, né, eu tenho então ter um fluxo financeiro operacional desse contrato. E o fluxo financeiro operacional está ligado a uma série de pendências que necessitam de providências. Eu estou falando dos P's aí, tem 3 P's. Então, o primeiro é pendência, o segundo P é providência, o terceiro P é prazo ou prioridade, que andam sempre junto, né? Prazo e prioridade para construir até os cronogramas que nas nossas planilhas de PPPO já estão integrados. Aí nós temos a questão financeira e operacional que andam juntas, né? E para o que precede a isso e que está ligado à carteira é o RESU-PR, que nós chamamos de RESU-PR, que é um resumo, né, de todas as questões para aquele contrato, aquela necessidade daquele cliente, naquele local, tanto comercial, onde interagem custos e necessidades do cliente, com custos e necessidades dos parceiros que vão nos ajudar a atender o cliente. Então, nós temos aí a questão de custos, comprometimentos financeiros, e aí depois os pagamentos, então, de comercial, uma vez fechado, para ser financeiro. Isso, então, está tudo integrado na carteira, é isso que a gente já falou quando leu o título. Ou seja, quando se faz um RESU-PR comercial, já se faz uma previsão ah, da carteira, do 99%, que esse 99% é que está quase fechado. E da carteira é que entra, então, uma possibilidade de trabalho na carteira. Tá? Quando houver um fechamento, se faz o RESU-PR fim, que eu já comentei, e o PPPO
financeiro, quer dizer, entrada de dinheiro. E isso está ligado à carteira. É isso que nós estamos resumindo aí, de fundamental importância, que hoje estou disciplinando o pessoal, e eu mesmo me disciplinando, às 8 horas da manhã e às 14 horas, ver como está essa carteira, com todo esse enfoque. E depois de ver a carteira, em seguida a gente vê o FFO, porque eles estão interligados, como eu estou pondo aí. Uma vez que estão interligados, então vamos começar cada período colocando as nossas dificuldades aí na carteira e no fluxo financeiro operacional. E ajustando e atualizando, então, a carteira diariamente. O PPPO, então, ele liga todas as pendências, providências e os prazos que devem ser atendidos, né? Tanto do ponto de vista individual, quer dizer, a pessoa, o profissional, o empreendedor, né? Como de cada contrato, que eu chamo de PR, chamamos de PR, que é a proposta. E na proposta, então, nós temos que solicitar para os parceiros as PTECs e os PPPOs e COFIN dessas PTECs. Ou seja, o empreendedor ele não é só mandar a proposta, mas uma vez fechada ele tem que construir um cronograma de atendimento que está ligado à parte comercial e à financeira, eu diria operacional também, que é o que vem com errei aqui. Dos setores, né? Os setores, aqui eu ponho a palavra cronograma, o PPPO é um cronograma, e os setores aqui são todos setores que nós atuamos ou que precisamos de parceiros para atender exatamente a necessidade do cliente, né? Essa é a ideia. Então, para isso nós construímos equipes Teams, né? Ou sala de trabalho, local para o uso de dados, registro, informativo e decisões. Então, tudo acontece nesse ambiente, de tal forma que nós vamos ter lá algumas salas específicas, vocês vão ver daqui a pouco. Toda conversação deve ser na sala de trabalho, ou ROP, ou na sétima, RCs, que são setores. Quer dizer, quais as demandas, quais as necessidades de setores que eu tenho para atender as ROPs, que são as reuniões internas operacionais, que começam exatamente com a solicitação de proposta e começam lá no FFO, de fazer uma primeira reunião com o cliente. Então, as ROPs são das PRs. Nós temos uma técnica, quando internamente eu oriento nas questões técnicas, né? Temos uma com o cliente, que é a orientação que nós damos para os clientes, principalmente com relação agora ao CQP e a nossa cortesia do programa de investigação geotécnica. Depois tem a comercial, que é também interna, para tratar da ligação da proposta que vai para o cliente, e das PTECs, né, que vem dos vários parceiros que vão constituir o valor da proposta que vai para o parceiro, para o cliente. Depois a financeira, à medida que há o fechamento, né, a gente vai para ver o cronograma PPPO financeiro e depois temos, por último, aí as reuniões que vão ser com os parceiros, parceiro, né? E as RICs, então elas vão de 1 a 9, com destaque a sétima, que é o setor de produção, né? Que falam dos parceiros de produção para orientá-los, para ver se estão seguindo, ou garantindo que eles estão seguindo as, os termos de referência e os procedimentos. E atendendo às responsabilidades e disciplina. Apresentar os PPPOs atualizados, destacando as 3 primeiras prioridades. Sempre que a gente fala de PPPO, é bom que o interessado mantenha isso constantemente e vendo quais são as 3 primeiras, falo 3 primeiras, podia ser 4, podia ser 2, prioritárias daquelas, e ele pode, pelo Excel, ficar organizando isso para então tomar as
providências sobre aquelas 3 pendências que são mais graves naquele momento do trabalho, naquele dia de trabalho. Bom, terminamos assim a segunda parte do nosso mini treinamento aqui. E vamos para a terceira e última parte do nosso mini